Capítulo 1. O chamado da névoa em uma pequena aldeia cercada por densas florestas e montanhas. O Castelo das Sete Chaves era um mistério que assombrava gerações. As histórias que corriam entre os aldeões falavam de um lugar amaldiçoado, onde Lord Velius, um homem tão fascinante quanto aterrorizante, vivia em completo isolamento. As mulheres que entravam naquele castelo jamais voltavam, e ninguém sabia ao certo o motivo. Maria, no entanto, sempre foi diferente das outras jovens. Ela não temia as lendas e sentia uma estranha curiosidade sobre o castelo e seu dono, algo que nem mesmo ela conseguia explicar. Tudo mudou em uma manhã nebulosa, quando um mensageiro chegou à aldeia carregando uma carta de convite. A carta era destinada a Maria, e o remetente era ninguém menos que Lord Velius. Ele a convidava para um baile que ocorreria em 3 noites, no próprio Castelo das Sete Chaves. Sua família tentou dissuadi-la, recordando os perigos, mas Maria, movida por uma mistura de curiosidade e desejo de aventura, decidiu aceitar o convite. Se o perigo me espera, quero enfrentá-lo de olhos abertos, disse ela, selando seu destino. Na noite da partida, Maria caminhou sozinha pela trilha sinuosa que levava ao castelo. As névoas pareciam abraçá-la, sussurrando segredos que ela ainda não conseguia decifrar. A cada passo, o castelo emergia da bruma, imenso e imponente, com suas torres altas e janelas sombrias que pareciam observar sua aproximação. A sensação de que algo grandioso e sombrio a aguardava fez hesitar por um momento, mas ela continuou em frente, determinada. Capítulo 2. O encontro com Velius. Ao chegar ao portão principal, Maria foi recebida por um mordomo idoso e silencioso, que a conduziu até o salão principal. A atmosfera do castelo era tão imponente quanto sua aparência exterior. Os candelabros dourados iluminavam paredes decoradas com tapeçarias antigas e retratos de figuras que pareciam carregar histórias de séculos. No centro do salão, Lord Velius aguardava, com uma presença que exalava tanto charme quanto mistério. Ele era alto, com olhos intensos que pareciam atravessar a alma de Maria. A conversa inicial entre eles foi cortês, mas cheia de subtextos. Velius a observava com uma curiosidade evidente, enquanto Maria tentava disfarçar o desconforto e a fascinação que sentia. Ele falava com uma voz profunda e melodiosa, cada palavra carregada de uma calma inquietante. Maria percebeu que havia uma dualidade em Velius. Sua aparência nobre contrastava com uma aura de perigo que ela não conseguia ignorar. Enquanto o jantar era servido, Maria notou detalhes que a deixaram intrigada. Os olhos das figuras nos retratos pareciam segui-la, e as sombras nas paredes dançavam de maneira peculiar, como se possuíssem vida própria. Apesar disso, ela se manteve firme. Durante a conversa, Velius mencionou que o castelo guardava muitos segredos, mas que nem todos estavam prontos para descobri-los. Suas palavras ficaram gravadas na mente de Maria, plantando uma semente de curiosidade que só cresceria com o tempo. Capítulo 3. A proposta. Na manhã seguinte ao baile, Maria foi convidada a se juntar a Velius para um passeio pelo jardim do castelo. O jardim, embora belo, possuía uma estranheza indescritível. As flores pareciam vibrar em tons incomuns, e o ar estava impregnado com um aroma doce e inebriante. Foi durante esse passeio que Velius, de maneira inesperada, fez uma proposta que mudaria a vida de Maria para sempre. Ele a pediu em casamento, oferecendo-lhe não apenas o castelo, mas também os segredos que ele guardava. Maria ficou atônita. Embora houvesse algo cativante em Velius, ela sabia que aceitar significava mergulhar em um mundo do qual talvez nunca pudesse escapar. Ele lhe entregou um molho de 7 chaves e explicou que elas abriam todas as portas do castelo, exceto uma. Esta porta, disse ele, segurando a menor das chaves, deve permanecer fechada a todo custo. A curiosidade pode ser um fardo pesado demais para se carregar. Apesar de suas dúvidas, Maria aceitou a proposta. A atração que sentia pelo castelo e seus mistérios era irresistível, e ela acreditava que poderia descobrir os segredos de Velius sem infringir sua regra. No entanto, ao segurar as chaves em suas mãos, um frio percorreu sua espinha. Ela sabia que cruzara uma linha e que sua vida jamais seria a mesma. Capítulo 4. A primeira noite no castelo. Após aceitar a proposta de Velius, Maria foi conduzida aos seus aposentos, uma suíte luxuosa, mas opressiva. As paredes eram adornadas com tapeçarias representando paisagens sombrias e criaturas estranhas. A cama, de dossel vermelho, parecia quase engoli-la quando ela se deitou. Apesar do cansaço, Maria não conseguiu dormir. Sua mente vagava pelos corredores do castelo, imaginando o que havia além das portas que agora estavam ao seu alcance. Durante a madrugada, o silêncio do castelo foi quebrado por um som peculiar, algo entre um sussurro e um lamento distante. Maria levantou-se, segurando uma vela, decidiu explorar.
Os corredores estavam envoltos em sombras dançantes, e cada porta parecia um portal para um mistério maior. Ela hesitou em abrir qualquer uma delas, decidindo que esperaria até o amanhecer. No entanto, não conseguia ignorar o peso da chave proibida em seu bolso, como se ela própria a chamasse. Quando finalmente retornou ao quarto, sentiu-se observada. Olhando em volta, seus olhos pousaram em um espelho ornamentado. Por um breve momento, pensou ter visto algo se mover além de seu reflexo. A sensação de inquietação permaneceu com ela, e Maria sabia que sua jornada dentro daquele castelo estava apenas começando. Capítulo 5. Os mistérios das 6 portas. Determinada a entender melhor os segredos do castelo, Maria decidiu usar as chaves para abrir algumas das portas. A primeira chave revelou uma biblioteca imensa, com estantes que pareciam tocar o teto. Livros antigos, alguns escritos em línguas que ela nunca vira, enchiam o ambiente de um cheiro peculiar de poeira e velhas promessas. Maria passou horas folheando os volumes, mas sentiu que algo estava oculto ali, como se as páginas escondessem verdades perigosas. A segunda porta levava a uma sala de música. Instrumentos que Maria nunca havia visto repousavam em pedestais de veludo. Quando ela tocou levemente uma harpa, uma melodia melancólica preencheu o ambiente, como se o próprio castelo estivesse vivo. Cada sala parecia ter uma personalidade própria, um fragmento de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Conforme abria mais portas, Maria se deparava com tesouros inimagináveis, joias de valor inestimável, quadros de uma beleza hipnotizante e armaduras que pareciam pertencer a reis antigos. No entanto, mesmo em meio a tanta riqueza, havia um fio constante de melancolia e escuridão. As salas não eram apenas cofres de objetos preciosos, eram tumbas de memórias. Capítulo 6. O quarto trancado. Enquanto explorava, a porta proibida parecia chamar por Maria com mais intensidade. Sempre que passava por ela, sentia uma pulsação, como se algo vivo estivesse preso ali. Durante o jantar, tentou questionar Velio sobre o que havia naquela sala, mas ele apenas sorriu com serenidade. Alguns segredos devem permanecer ocultos, disse ele, com os olhos brilhando à luz das velas. Maria começou a sentir-se consumida pela curiosidade. Por que ele permitiria que ela explorasse tudo, menos aquele quarto? O que poderia ser tão perigoso ou valioso? As vozes que ouvirá na noite anterior pareciam intensificar-se sempre que ela se aproximava da porta. Era como se almas desesperadas tentassem alcançar sua liberdade. Decidida a desvendar o mistério, Maria passou horas à noite contemplando a pequena chave em suas mãos. Ela sabia que quebrar a promessa de Velius poderia ter consequências devastadoras, mas o peso do desconhecido estava se tornando insuportável. Amanhã, sussurrou para si mesma, eu descobrirei o que ele esconde. Capítulo 7. As vozes da noite. Naquela noite, as vozes atrás da porta proibida cresceram em intensidade. Maria acordou sobressaltada, suando frio. Era como se uma presença invisível estivesse ao seu lado, sussurrando palavras em um idioma que ela não compreendia. Seu instinto dizia para fugir, mas sua mente estava tomada pela necessidade de entender. Ela pegou a vela novamente e caminhou até o corredor onde a porta proibida estava. Quando se aproximou, as vozes cessaram subitamente, deixando apenas o som de sua respiração ofegante. Com as mãos trêmulas, Maria encostou o ouvido na madeira fria da porta, tentando captar qualquer som. Ajude-nos, uma voz feminina murmurou do outro lado, quase inaudível. Assustada, mas agora mais determinada do que nunca, Maria retornou ao quarto. A cada instante, sentia-se mais conectada ao mistério daquele lugar. Sabia que, se não encontrasse as respostas, acabaria perdendo a sanidade. Capítulo 8. O Jardim das Memórias. Na manhã seguinte, Maria decidiu explorar o jardim do castelo. Era um lugar vasto, com labirintos de sebes e fontes cristalinas. No centro, encontrou um pequeno altar de pedra, coberto por musgo e flores brancas. Havia algo de tranquilizador e, ao mesmo tempo, inquietante naquele espaço. Enquanto caminhava, Maria sentiu como se estivesse sendo observada. Ao se aproximar de uma estátua de mármore, percebeu que ela retratava uma mulher cuja fisionomia era estranhamente familiar. Era uma das mulheres dos retratos que decoravam o salão principal. Uma sensação de déjà vu percorreu seu corpo, e, de repente, flashes de memórias que não eram suas passaram por sua mente. Sentindo-se desnorteada, Maria percebeu que o jardim não era apenas um refúgio, mas um lugar carregado de memórias das mulheres que haviam desaparecido antes dela. Ela sabia que o próximo passo era desvendar quem eram essas mulheres e por que suas presenças ainda pairavam sobre o castelo. Capítulo 9. A carta perdida. Durante outra exploração, Maria encontrou um pequeno envelope escondido dentro de uma escrivaninha antiga na biblioteca. O papel, já amarelado pelo tempo, estava lacrado com um selo que exibia o símbolo de uma flor.
Ao abri-lo, encontrou uma mensagem escrita com uma caligrafia delicada, mas apressada. A carta dizia: "Se você está lendo isto, significa que está no caminho para descobrir a verdade. Não confie nas aparências, e não acredite nas promessas de Velius. Ele mantém nossa essência aprisionada. A chave para nossa liberdade está na porta que ele teme que você abra. Não desista, ou será a próxima a desaparecer." O coração de Maria disparou. A carta não estava assinada, mas parecia ser de uma das esposas desaparecidas. Agora, mais do que nunca, Maria sabia que precisava desvendar os segredos do castelo, não apenas por sua curiosidade, mas para libertar as almas presas. Capítulo 10. A lenda das 7 esposas. Depois de encontrar a carta, Maria decidiu confrontar o mordomo, o único outro habitante do castelo além de Velius. Ela o encontrou organizando livros na biblioteca e, com firmeza, perguntou sobre as mulheres que desapareceram. O mordomo hesitou, seus olhos revelando uma mistura de medo e pesar, mas por fim, começou a contar. "O Sr. Velius teve 7 esposas ao longo dos séculos", ele disse em voz baixa, como se temesse que o próprio castelo pudesse ouvi-lo. "Cada uma foi trazida a este castelo com promessas de amor e riqueza, mas nenhuma saiu viva. Seus espíritos permanecem presos, e sua essência alimenta a força que mantém o castelo de pé. Velius não é um homem comum, ele é um guardião de segredos antigos." Maria sentiu um calafrio ao ouvir isso. "E eu?" ela perguntou. "Sou apenas a próxima vítima?" O mordomo desviou o olhar e, com uma voz carregada de tristeza, respondeu: "Ainda há tempo para mudar seu destino, mas precisa ser cuidadosa." As outras tentaram desobedecer, e pagaram o preço. Capítulo 11. O espelho revelador. Ainda perturbada pela revelação, Maria decidiu investigar o espelho ornamentado em seu quarto, que sempre lhe causava estranheza. Ela aproximou-se devagar, observando cada detalhe do reflexo. A princípio, tudo parecia normal, mas, quando tocou a superfície do espelho, uma vibração percorreu seus dedos, e algo inesperado aconteceu. O espelho começou a se transformar, sua superfície ondulando como água. Em vez de seu próprio reflexo, Maria viu imagens de mulheres diferentes, todas com expressões de dor e desespero. Uma delas tentou falar, mas sua voz parecia ser sugada pelo próprio espelho. Maria percebeu que estava olhando para as almas das esposas aprisionadas. Uma delas, a última a aparecer, parecia especialmente desesperada. "Você é a nossa última esperança", sussurrou, antes que a superfície do espelho voltasse ao normal. Maria recuou, o coração acelerado. Ela sabia que não poderia ignorar o pedido de ajuda que acabará de receber. Capítulo 12. O diário escondido. No dia seguinte, Maria voltou à biblioteca, determinada a encontrar mais pistas. Vasculhando uma estante de livros antigos, ela encontrou um diário escondido atrás de um falso painel. O nome na capa era Heloise, uma das esposas desaparecidas, como confirmado pelas histórias do mordomo. As páginas estavam cheias de relatos sobre a vida no castelo. Heloise escrevia sobre como Velius era encantador no início, mas logo revelava um lado sombrio. Ela mencionava as portas trancadas e o quanto Velius temia que alguém descobrisse o segredo por trás delas. As últimas páginas falavam de pesadelos constantes e da sensação de que o castelo estava sugando sua vitalidade. Na última entrada, Heloise escreveu: "Não sei quanto tempo me resta, mas sei que o segredo do castelo está naquela sala proibida. Não posso deixar isso para trás. Amanhã, usarei a chave." Maria fechou o diário com as mãos tremendo. Heloise havia tentado, e agora sua alma estava presa. Ainda assim, Maria sabia que tinha que continuar. Capítulo 13. A chave de sangue. Naquela noite, Maria sonhou com a porta proibida. Em seu sonho, a chave que Velius lhe entregará pingava sangue, como se estivesse viva. Quando acordou, a chave estava sobre sua mesa de cabeceira, quente ao toque. Era como se o castelo estivesse testando sua determinação, provocando-a a abrir a porta e revelar seus segredos. Ao descer para o café da manhã, Velius a recebeu com um sorriso tranquilo, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. "Dormiu bem, minha querida?" ele perguntou, mas seus olhos pareciam penetrar em sua alma. Maria respondeu com uma calma que não sentia, decidida a não revelar suas intenções. A tensão entre os dois era palpável, mas Velius não fez mais perguntas. Quando ele saiu da sala, Maria sabia que o tempo estava se esgotando. A chave em suas mãos parecia pesar mais a cada momento. Capítulo 14. O corredor sem fim. Determinada a descobrir a verdade, Maria decidiu explorar o corredor onde a porta proibida estava localizada. Ela notou algo estranho. O corredor parecia se estender mais do que no dia anterior, como se o castelo estivesse mudando sua forma para confundi-la.
As paredes pareciam se estreitar, e o som de passos ecoava, embora ela soubesse que estava sozinha. Finalmente, chegou à porta proibida. Ela observou a pequena fechadura, onde a chave parecia se encaixar perfeitamente. Maria hesitou, lembrando-se das palavras de Velius e do aviso na carta. Mesmo assim, sabia que não poderia continuar vivendo na ignorância. Antes de girar a chave, ouviu novamente o sussurro das vozes. Não estamos sozinhas, ele virá. Maria sabia que abrir aquela porta significaria mais do que apenas descobrir segredos, seria um ponto de não retorno. Capítulo 15. O segredo atrás da porta. Com um último suspiro, Maria girou a chave e abriu a porta. O ar atrás dela era frio e denso, carregado com uma energia antiga. A sala era pequena e simples, mas no centro havia um espelho semelhante ao de seu quarto, só que muito maior. A superfície do espelho parecia pulsar, como se fosse feita de um líquido prateado. Quando Maria se aproximou, viu Velius refletido no espelho, embora ele não estivesse na sala. Sua voz ecoou, como se viesse de dentro do próprio espelho. Eu avisei que a curiosidade teria um preço. A superfície começou a mudar, revelando cenas de mulheres sendo tragadas pelo espelho, suas almas fundindo-se com a escuridão. Maria sentiu um puxão forte, como se algo tentasse arrastá-la para dentro. Lutando contra a força, percebeu que aquele espelho era a prisão das almas, a fonte do poder de Velius. Sabia que precisaria encontrar uma maneira de destruí-lo, mas como? Capítulo 16. A descoberta de um aliado. Maria recuou da sala, o coração disparado, mas determinada a destruir o espelho. No entanto, sabia que precisaria de mais informações e talvez de ajuda. Voltando à biblioteca, encontrou o mordomo organizando livros novamente. Dessa vez, ela foi mais direta. Eu sei sobre o espelho, disse Maria, observando a expressão de surpresa no rosto dele. Você tem que me ajudar. Como posso destruí-lo? O mordomo hesitou por um momento antes de sussurrar. Há uma maneira, mas é perigosa. O espelho é alimentado pelo sangue de Velius. Apenas o sangue dele pode quebrar o feitiço e libertar as almas presas. Ele olhou para a porta, como se esperasse que Velius aparecesse a qualquer momento. Mas cuidado. Ele saberá se você tentar. Maria sentiu o peso da revelação. Ela precisaria encontrar uma forma de enganar Velius e usar seu sangue contra ele, sem despertar sua desconfiança. Capítulo 17. A armadilha do banquete. Decidida a agir, Maria começou a planejar. Durante o jantar, sugeriu a Velius que realizassem um grande banquete em celebração à nova vida que estavam construindo juntos. Velius, sempre encantado pela ideia de demonstrar poder e opulência, aceitou prontamente. Nos dias que se seguiram, Maria fingiu estar completamente envolvida nos preparativos. Encomendou flores para decorar o salão, escolheu vinhos raros e planejou um cardápio luxuoso. Tudo isso enquanto escondia seu verdadeiro objetivo, enfraquecer Velius para conseguir uma gota de seu sangue. Na noite do banquete, Velius estava mais relaxado do que nunca, bebendo vinho e sorrindo de maneira quase paternal. Maria, mantendo sua fachada, aproximou-se dele com uma taça nas mãos. Ao nosso futuro, brindou ela, observando enquanto ele bebia sem suspeitar que o vinho continha uma substância que o deixaria sonolento. Capítulo 18. O primeiro passo. Quando Velius finalmente começou a demonstrar sinais de fraqueza, Maria agiu rapidamente. Com a ajuda do mordomo, levou-o para uma sala isolada, onde o colocou em uma cadeira de braços robustos. Ele parecia confuso, os olhos pesados, mas ainda consciente. Maria, o que está fazendo? Ele murmurou, a voz arrastada. Ela se aproximou, segurando uma pequena lâmina que havia escondido em seu vestido. Descobrindo a verdade, respondeu, determinada. Com cuidado, fez um pequeno corte no dedo de Velius, deixando o sangue pingar em um frasco que preparara. No mesmo instante, as paredes do castelo pareceram tremer, como se o próprio edifício sentisse o que estava acontecendo. Velius tentou se levantar, mas a substância no vinho o manteve fraco. Você não entende o que está fazendo, ele disse, mas Maria não deu ouvidos. Ela sabia que o tempo era curto e que precisaria agir rápido. Capítulo 19. O espelho começa a ceder. Com o frasco em mãos, Maria correu de volta para a sala onde o espelho estava. Ao despejar uma gota do sangue de Velius na superfície prateada, uma rachadura se formou instantaneamente, emitindo um som agudo. As vozes das mulheres presas começaram a ecoar pela sala, cada vez mais altas e desesperadas. A rachadura se expandiu, e Maria percebeu que o espelho estava enfraquecendo, mas ainda não havia quebrado completamente. As almas pareciam estar lutando para escapar, mas algo as mantinha presas. Era necessário mais sangue. Antes que pudesse continuar, ouviu passos no corredor. Velius estava se aproximando, recuperando sua força mais rápido do que ela esperava.
Você não devia ter feito isso, ele rugiu ao entrar na sala, seus olhos brilhando de fúria. Capítulo 20. O confronto final. Maria não teve tempo para pensar. Velius avançou em sua direção, mas o mordomo apareceu atrás dele, segurando uma pesada bengala de metal. Com um golpe certeiro, conseguiu desacordar o senhor do castelo por tempo suficiente para que Maria continuasse sua tarefa. Rápido, gritou o mordomo, entregando-lhe uma adaga cerimonial. Só mais uma gota, e o espelho será destruído. Maria, com as mãos trêmulas, aproximou-se de Velius e fez um pequeno corte em seu pulso. O sangue gotejou diretamente na superfície do espelho, que começou a brilhar intensamente. As rachaduras se expandiram, e um grito ensurdecedor encheu a sala, como se o castelo inteiro estivesse gritando em protesto. Capítulo 21. A libertação das almas. Com um estalo final, o espelho se despedaçou em 1000 fragmentos, e uma luz ofuscante inundou a sala. As almas das 7 esposas emergiram, cada uma delas agora envolta em uma aura brilhante. Maria caiu de joelhos, observando enquanto as mulheres agradeciam em sussurros antes de desaparecerem, finalmente livres. O castelo começou a tremer, suas fundações parecendo ceder. O mordomo gritou para Maria: temos que sair daqui antes que tudo desmorone. Enquanto corriam pelos corredores, os móveis e as tapeçarias desabavam ao redor. O castelo, agora sem o poder de Velius, estava entrando em colapso. Capítulo 22. A queda de Velius, ainda enfraquecido, tentou levantar-se entre os escombros. Você não entende, eu protegia este lugar, ele gritou, mas sua voz soava vazia. Maria olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Você não protegia nada além de si mesmo, respondeu, antes de virar as costas e seguir em direção à saída. Velius ficou para trás, engolido pelo desmoronamento do castelo. Capítulo 23. À luz do amanhecer. Quando Maria e o mordomo finalmente saíram do castelo, o céu começava a clarear. Era a primeira vez que Maria via o sol desde que chegará, e a sensação de liberdade era quase esmagadora. O castelo atrás deles desmoronou completamente, deixando apenas ruínas. O mordomo, agora livre da servidão a Velius, olhou para Maria com gratidão. Você fez o que nenhuma outra conseguiu, disse ele, sua voz cheia de emoção. Capítulo 24. Memórias. Entre as ruínas. O sol brilhava sobre as ruínas do castelo, iluminando os escombros que antes ocultavam segredos sombrios. Maria, ainda ofegante, observava os fragmentos do espelho espalhados pelo chão. Cada pedaço refletia um pedaço de céu, como se as almas libertas finalmente tivessem encontrado seu lugar. Ela se aproximou de uma das maiores peças do espelho, onde ainda conseguia ver um reflexo distorcido de si mesma. Toques leves de vento levantavam poeira ao seu redor, e as lembranças das mulheres aprisionadas voltaram com força. Cada uma delas parecia ter deixado um pedaço de sua essência em Maria: coragem, determinação e, acima de tudo, um desejo ardente de viver plenamente. O mordomo que a acompanhava rompeu o silêncio, dizendo: essas ruínas contarão histórias por gerações, mas cabe a você decidir como levar adiante o que viveu aqui. Maria assentiu, sentindo o peso dessa responsabilidade. Sabia que não poderia simplesmente abandonar aquele lugar sem honrar as memórias das que vieram antes dela. Capítulo 25. Uma promessa ao passado. Nos dias que se seguiram, Maria retornou às ruínas todas as manhãs. A cada visita, encontrava algo que a conectava às antigas esposas: uma pulseira enterrada sob as pedras, um pedaço de tecido delicado preso a um galho. Com o tempo, esses objetos formaram um pequeno altar improvisado, onde Maria acendia velas e deixava flores como forma de homenagem. Enquanto organizava esses tributos, sentia uma conexão cada vez mais profunda com as mulheres que haviam sofrido nas mãos de Velius. Em seus sonhos, as via sorrindo, finalmente em paz. Esse consolo lhe dava força para continuar, mesmo quando as sombras do castelo ainda ameaçavam assombrá-la. Certa manhã, enquanto cuidava do altar, encontrou um livro antigo entre os escombros. Era o diário completo de Heloise, com páginas adicionais que detalhavam a história das esposas. Em uma das últimas páginas, Heloise escreveu: se um dia alguém libertar nossas almas, que leve nossa história ao mundo. Que nosso sofrimento sirva de lição. Maria sentiu um arrepio ao ler essas palavras. Era como se Heloise estivesse falando diretamente com ela, guiando-a em sua nova jornada. Capítulo 26. A jornada da redenção. Maria sabia que não podia guardar aquela história apenas para si. Decidiu viajar para aldeias e cidades próximas, compartilhando os segredos que descobrira e alertando outras mulheres sobre os perigos do poder disfarçado de encanto. Cada relato era recebido com expressões de choque, tristeza e, em alguns casos, reconhecimento.
Algumas mulheres nas audiências confessaram terem ouvido histórias de desaparecimentos ligados ao castelo, mas nunca ousaram investigar. Em uma das cidades, encontrou uma idosa chamada Margot, que disse ser descendente de uma das esposas desaparecidas. Margot chorou ao ouvir a história completa, agradecendo a Maria por libertar a alma de sua ancestral. Você trouxe paz à nossa família, disse Margot, segurando as mãos de Maria com força. Esse encontro reforçou a missão que Maria havia assumido, espalhar a verdade e prevenir que outras pessoas caíssem em armadilhas semelhantes. Enquanto viajavam, Maria e o mordomo começaram a reconstruir suas próprias vidas. Ele, finalmente livre da servidão a Velius, encontrou alegria em pequenos atos de liberdade, como caminhar pela floresta sem medo. Maria, por sua vez, sentia-se mais forte a cada dia, sua determinação inabalável em honrar as vidas perdidas e proteger as futuras gerações. Capítulo 27. O castelo no horizonte. Anos depois, Maria voltou ao local onde o castelo de Velius havia desmoronado. Agora, as ruínas estavam cobertas de vegetação, e a natureza havia começado a reclamar o espaço. O altar que ela havia construído ainda estava lá, cercado por flores silvestres e iluminado pelo sol da manhã. Ao se aproximar, sentiu uma calma profunda. A dor e o medo que antes a assombravam haviam se transformado em força e sabedoria. Maria fechou os olhos, e em um sussurro, prometeu continuar protegendo aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Ao abrir os olhos, uma leve brisa passou por ela, como se fosse um último adeus das almas que havia libertado. O castelo e suas sombras pertenciam ao passado, mas as lições que Maria aprendeu ali moldariam seu futuro. Ela se afastou das ruínas, olhando para o horizonte com determinação. O mundo ainda guardava seus próprios segredos e perigos, mas Maria sabia que estava pronta para enfrentá-los. Afinal, havia sobrevivido à escuridão e emergido como uma luz para os outros. Sua jornada estava apenas começando.